Amém. Paz a todos, irmãos. Confesso que vai ser o maior desafio da minha vida, ministrar o que eu aprendi em 4 horas em 15 minutos. Vamos lá. Página 13 da apostila que vocês têm aí. Página 13, tópico 4. Diz assim ali: o que é adoração? Vocês sabem o que é adoração? Claro, todo mundo sabe. Aliás, todo mundo pensa de uma maneira a respeito da adoração. Se eu perguntar para alguém daqui, vai me responder de um jeito. Se eu perguntar para alguém aqui, vai responder de outro. E eu não estou querendo dizer para vocês que a maneira que eu entendo a adoração é a maneira correta e é só essa que Deus aceita. Na verdade, não é isso. Eu descobri uma maneira de adorar a Deus e diante da apostila nós vamos... você vai se identificar. Talvez tem coisas que você não alcança na adoração porque talvez você não tenha uma direção. Queridos, e pasme você, para nós chegarmos na presença de Deus, existe um caminho, chamado adoração. Amém? Página 13, vamos lá? O que é adoração? Antes de qualquer coisa, precisamos saber que Deus não quer simplesmente ser adorado, mas o seu coração arde em ser conhecido. Queridos, como é que eu posso adorar o que eu não conheço? Sabe, Deus ele tem uma importância em ser adorado, mas é muito maior a importância dele de ser conhecido. Deus quer que eu e você descobrimos como ele é. Deus quer que eu e você venhamos descobrir como é que ele é. Então, e na adoração a gente descobre quem é Deus. A adoração é uma arma que Deus nos dá. Na verdade, queridos, eu tenho para mim que a adoração é uma desculpa que Deus tem para ter uma comunicação com o homem. Então Deus ele não está tão interessado somente em ser adorado, mas em ser conhecido. Ele quer que nós venhamos descobrir quem é Deus. E nesse curso aqui você está descobrindo quem é Deus. Não só aqui, mas na tua casa, quando você procura adorar a Deus, ou no ambiente que você está conhecendo a Deus. Podemos até louvar a quem não conhecemos, mas somente podemos adorar a quem conhecemos. Queridos, eu posso até louvar quem eu não conheço, mas eu só posso adorar aquele que eu conheço. Quer dizer então, pastor Giovanni, que tem uma diferença entre louvor e adoração, e muito grande, querido. A diferença entre louvor e adoração é muito grande. Louvor é uma coisa, adoração é outra, e nós vamos descobrir um pouquinho disso nessa noite. Então eu posso até louvar quem eu não conheço. Por exemplo, eu posso até falar bem de uma pessoa, eu posso até engrandecer ela, sem conhecê-la, só pelo que dizem, mas só que adorar, eu só posso adorar aquilo que eu conheço. Sabe, Deus ele só vai ser adorado por nós, realmente a partir do momento que nós venhamos conhecer a Ele, quais são as suas vontades para a nossa vida, e os seus desejos, e os seus desígnios. E a adoração, ela proporciona uma intimidade muito grande, muito maior do que até mesmo na oração. A adoração é onde a gente se aproxima do coração de Deus. A oração é quando eu falo com Deus, mas a adoração eu me aproximo do coração de Deus. A adoração é quando eu chego tão perto de Deus que eu consigo entender o coração de Deus. Então eu só posso adorar aquilo que eu conheço. Então eu não posso dizer que eu adoro a Deus sem conhecê-lo. Por que uma pessoa quando chega na primeira vez no culto, ou na igreja, ou na célula, e ela está ouvindo louvor, ela está ali naquele momento de louvor, naquele momento, e de repente ela começa a chorar, e ela começa a se alegrar, a impressão que dá é que aquela pessoa já está diante do trono de Deus, mas é um engano, ela não está ainda, porque ela ainda não conhece a Deus, mas a presença de Deus tocou ela ali naquele momento, ou seja, a atmosfera de Deus tocou ela naquele momento, porque nós vamos aprender um pouquinho aqui que para entrar na sala do trono eu tenho que seguir alguns passos, senão eu não chego lá. Para chegar diante de Deus, para se extravasar diante de Deus, eu tenho que seguir alguns passos, senão eu não chego lá. Se você perguntasse para mim, o louvor estava bom essa noite, e se eu disser para você que eu não entrei na sala do trono nessa noite, eu adorei a Deus, mas eu não entrei na sala do trono. Por quê? Porque isso, queridos, não é em 5 minutos.
Eu não consigo entrar na sala do trono em 5 minutos. O nosso corpo, quando nós começamos a adorar a Deus, ele começa a refletir uma reação. E nós vamos acompanhar isso aqui na apostila. Olha só, louvar significa falar bem de algo, expressar uma admiração, cumprimentar, elogiar, aplaudir, gabar, enaltecer. Isso significa louvar. Isso significa louvar. Ou seja, quando eu estou falando, eu posso louvar a Deus, eu posso louvar. Quando você está falando bem de algo, você está louvando aquilo. Só que a adoração, embaixo ali, significa expressar a reverência, ter um sentimento de admiração reverente, prostrar-se diante do objeto de adoração, fazer-lhe mensura. Queridos, eu posso elogiar, eu posso louvar aquilo que é bom, só que a palavrinha adoração, a palavra adoração, ela tem um significado muito maior do que o louvor. Quando nós estamos ministrando a música, depois nós vamos aprender que louvar a Deus não é só na música. Queridos, você vai riscar da tua agenda hoje a palavra levita. Não levita é o pastor Djavan, não, queridos. Risca essa palavrinha da tua agenda. Levita não é o pastor Djavan. Levitas foram aqueles homens da tribo de Levi, lá do livro do começo, o Pentateuco, onde explica que Moisés subiu no monte e disse: olha, você espere aí que eu vou falar com Deus. E de repente o povo se cansou de esperar Moisés, e de repente a tribo de Coré começou a optar em fazer seus deuses. E quando Moisés desceu, viu tudo aquilo, então ele mandou a tribo de Levi, porque eles se indignaram contra tudo aquilo, porque eles entendiam que o único digno de adoração era Deus. Então a tribo de Levi matou todos da tribo de Coré. Eles foram mortos pela tribo de Levi. Então Deus se agradou daquela tribo, Deus se agradou da geração de Levi. Mas levita não é, o adorador da igreja é só quem sobe no altar. Não, querido, não, risca isso da tua agenda. Então adoração significa expressar uma reverência. Quando eu expresso uma reverência, eu estou adorando a Deus. Eu expresso uma reverência quando eu adoro a Deus. Queridos, na nossa vida, quando nós falamos que nós somos adoradores, eu tenho que olhar para a minha vida. Se o Alan me disser que ele é um adorador, eu olho para a vida dele. Se ele expressa uma reverência a Deus, eu acredito que ele é um adorador. Senão eu não acredito. Ele é apenas uma pessoa que entrega um louvor. Ele até diz palavras bonitas para Deus, mas ele não tem uma reverência. A palavra adoração significa uma reverência. Ter um sentimento de admiração. Queridos, eu tenho uma admiração tão grande por Deus, eu tenho uma admiração tão grande por Jesus, eu não sei como é que ele consegue ser assim. Sabe, eu tenho muitas pessoas que eu gosto, que eu amo nessa terra, mas eu até hoje eu não consigo entender como Jesus consegue ser tão grande, tão maravilhoso. Continuando ali, a adoração é uma forma mais elevada de louvor. Então, nós vamos aprender aqui que existem 3 níveis. 3 níveis. Existe o louvor, existe aquele que vem para o culto e participa do louvor. Ei, levanta a mão, pula, dança, canta. As meninas da dança estão dançando, eles estão interagindo junto e tal. Louvor. Mas tem aquele, se tiver 3 pessoas aqui no culto, tem um que vai estar no louvor, um exemplo, ele vai estar participando do louvor, mas tem outro que vai estar na adoração. De 3 pessoas, estou pegando um exemplo como se o culto fosse 3 pessoas. Existem várias pessoas no culto que participam do louvor, outras participam da adoração, que está sendo vivenciada ali naquele momento, e outros conseguem entrar na sala do trono. Poucos, irmãos, poucas pessoas conseguem entrar na sala do trono. Então a adoração é uma forma mais elevada de louvor.
Ou seja, o louvor eu me alegro, o louvor eu até falo que Jesus é bonito. Aí o ministro de louvor fala, diz que Jesus é bonito. Todo mundo fala, Jesus é bonito. É louvor, irmãos. Fala aí que Jesus, você ama Jesus, eu amo Jesus. Ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Opa, volta para cá. Daí você fala, você está participando do louvor. O louvor é um momento de alegria. A palavra louvor, ela expressa uma alegria. Mas só que quando se trata de adoração, não é mais o ministro que conduz, não é mais o som que ela está ouvindo da banda. A adoração ela já é um nível mais elevado, ela já está numa conexão direta com o céu. Talvez se perguntar para ela assim, qual foi a música que foi ministrada no louvor mesmo no culto? Ah, nem sei, eu nem estava mais aqui, eu estava numa conexão diferente, sabe, numa conexão diferente. Porque muitas vezes a pessoa está chorando na hora do louvor, e a impressão que dá é que a pessoa ela está adorando de uma forma. Existem dois casos, existem quando a pessoa realmente está chorando, porque ela entrou numa atmosfera de adoração, mas também existe uma outra coisa que acontece durante o louvor. Primeiro eu vou falar do louvor música. Às vezes a pessoa está chorando, mas ela não está fazendo parte da adoração, ela está fazendo parte do louvor, porque o louvor ele tem o poder de entrar dentro de uma pessoa. Queridos, a música ela tem o poder de entrar lá dentro. Daí a pessoa está chorando, não é porque ela está numa atmosfera de adoração, ela não está num nível mais elevado com Deus, numa atmosfera de adoração. Ela simplesmente está sendo movida pelo louvor, que são 3 níveis. Como assim, pastor Djavan? A pessoa chega na igreja e ela está aquele dia foi péssimo e ela está toda arrebentada, ou ela está chegando pela primeira vez na igreja, aí o louvor começa, não importa quem você é, não importa o que você fez, Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Pronto. Tocou aonde, querido? O louvor atingiu o quê? Lá as emoções da pessoa, porque é um processo. Queridos, ninguém consegue entrar na presença de Deus instantaneamente. A presença de Deus não é um negócio assim meio que micro-ondas, é um negócio muito poderoso, é algo que existe um caminho para chegar até lá. O primeiro passo é eu entrar no louvor. Então não tem como eu entrar na adoração sem antes passar pelo louvor. Por quê? Porque primeiro eu preciso reconhecer o ambiente que eu estou. É um ambiente de louvor, é um ambiente de alegria, é um ambiente que vai proporcionar a Deus, sim. Então eu entro no louvor e depois eu entro na adoração. Continuando ali, em geral começamos com o louvor e depois entramos na adoração. Então a gente começa com o louvor, né? O ministro fala, levanta a mão, você levanta, bate o pé, você bate, olha para o alto, dá um sorriso para Deus. Aí você lembrou de uma pessoa que sempre manda você fazer isso, né? Então, você primeiro entra no louvor, depois você vai entrar na adoração, porque tudo isso faz parte do louvor, tudo isso faz parte da alegria do momento, do prazer de estar ali louvando o Senhor. Aí depois entramos na adoração. Olha só, a palavra adoração significa apreciar o valor de alguma coisa e dar uma resposta apropriada a este valor. Você sabe o que é adoração, queridos? Quando você primeiro entrou no louvor, sabe, você entrou no louvor, você entrou naquele momento do louvor ali, sabe, seja você ouvindo uma música em casa, seja você orando, talvez você está numa alegria total ali no momento de oração. Aí para você passar para a adoração, do louvor para a adoração, você precisa apreciar, sabe, o valor e dar uma resposta, sabe, Peraí, pastor Javan, como é que eu consigo dar uma resposta para Deus? Com atitudes. Com atitudes. Eu só consigo dar uma resposta para Deus com atitudes. Eu vou continuar lendo aqui, depois eu vou voltar nessa frase, porque eu quero dar um exemplo de Abraão. Eu quero dar um exemplo de Abraão que correspondeu a Deus com uma atitude. E foi a forma de ele adorar a Deus. Peraí, mas Abraão era músico? Não.
Abraão era da dança? Também não. Abraão era do teatro? Também não. Era da intercessão? Também não. Abraão era do quê? Queridos, Abraão era um homem que apreciava adorar a Deus. Vamos ali. Vamos falar aqui de alguns passos de adoração. 3 coisas, 3 níveis. Quando eu passo do louvor para a adoração, existem 3 níveis aqui que eu quero que você entenda. 3 passos. Diga comigo: atitude, um extravasamento e um derramamento. Queridos, esse processo acontece quando eu estou no louvor, quando eu estou naquele momento de louvor, mas esse processo ele precisa acontecer antes de eu entrar na adoração. Olha só o que acontece aqui. Tópico 1 ali, uma atitude. A adoração é, antes de tudo, uma atitude do coração. É a ocupação reverente do coração humano com o seu Criador. Ela começa com uma contemplação interior do coração, uma meditação profunda sobre a grandeza e dignidade de Deus. É o sabor de admiração por Deus. É um sentimento interior de reverência a respeito do Todo-Poderoso. Espera aí, querido. Por que eu falei uma atitude? Porque eu posso decidir isso pela Marli? Eu posso tomar essa atitude pela Marli? Não. A Marli pode tomar uma atitude dessa só no pensamento? Também não, porque Deus conhece o nosso coração. Então a atitude parte do nosso coração. Então, para mim entrar na adoração, primeiro eu tenho que determinar no meu coração, sabe, parte do coração uma atitude. Aí vem uma ocupação dentro dele, de uma reverência, e eu começo a lembrar de quem Deus é, e eu começo a lembrar de o que Deus faz, e pensando essas coisas, eu já começo a entrar em outro nível. Quando eu começo a lembrar o que Deus fez na minha vida, o que Deus faz, e o que Ele ainda vai fazer, eu começo a entrar num nível de atitude, eu começo a determinar no meu coração, uma atitude de adorar a Deus, uma atitude de adorar a Deus. É o sabor de admiração por Deus, sabe? É uma atitude, é aquela coisa que eu tomo no meu coração. Se eu não tomar essa atitude no meu coração, sabe, eu não terei prazer em adorar a Deus, e Deus não vai receber essa adoração. Eu preciso tomar essa atitude. Por isso que eu falei que muitas pessoas participam do louvor, outros participam da adoração e outros participam da sala do trono. Então, é um sentimento de reverência a respeito do Deus Todo-Poderoso. Essa é primeiro passo. Eu estou ali no louvor, eu estou feliz, mas eu preciso pensar quem Deus é, para mim poder começar a adorá-lo. Depois, ponto 2 ali, aí acontece comigo um extravasamento. Um extravasamento. Por que tem pessoas que quando vão adorar a Deus, elas até conseguem entrar assim no começo de uma atmosfera de adoração a Deus, mas elas não conseguem se extravasar, e outro já sai de si. Acontece com ela um extravasamento, porque são níveis diferentes. A gente tem que determinar no nosso coração. Aí depois vem o extravasamento. Em segundo lugar, ali no extravasamento, é um extravasamento desses pensamentos e emoções, os quais, presta bem atenção nisso aqui, querido, presta bem atenção nisso aqui agora, eu vou ler de novo. Em segundo lugar, é um extravasamento desses pensamentos. Lembra, os pensamentos que nós estamos ali pensando que Deus é bom, pensando no que Ele fez, que Ele é maravilhoso. Opa, estou entrando na adoração. O primeiro passo já foi, agora vem o extravasamento. Então eu estou pensando esses pensamentos e emoções, os quais fluem espontaneamente. Eles não devem ser bombeados ou forçados a saírem. Querido, eu não acredito em adoração forçada. Querido, é você que decide no teu coração. É você que toma a atitude, eu não posso tomar por você.
Queridos, quando Deus ele proporciona um momento do louvor, quando Deus se manifesta na adoração, Ele não se manifesta para um, Ele se manifesta para todos. Só porque como é que a pessoa que está do meu lado alcança e eu não alcanço? Porque a pessoa tomou uma atitude, a pessoa colocou o pensamento dela aonde Deus trabalha, naquilo que Deus já fez, o que Deus é, a importância que eu dou para Deus, e a coisa começa a fluir. Então ela já se conectou com a adoração. Aí depois acontece o extravasamento, que não é uma coisa forçada, não é algo forçado. Querido, eu vou dizer uma coisa para você, como ministro de louvor, o dia que eu tiver que forçar você a adorar a Deus, eu largo meu violão e desço de lá, porque é você que decide, querido. O dia que eu tiver que forçar você, eu estou pulando um caminho que eu preciso para chegar até a adoração, eu tenho que seguir ele. O meu pensamento tem que estar nele. Então eu não posso ser bombeado, motivado por alguma coisa. Eu tenho que decidir isso no meu coração. Querido, quando eu entendi isso aqui na minha vida, você pensa que eu estou aqui ministrando porque eu sou melhor que você? Talvez tem pessoas aqui, e com certeza tem, muito melhores do que eu. Talvez tem pessoas aqui que Deus ama mais do que a mim. Talvez tem pessoas aqui que são mais especiais para Deus do que eu. Não, pastor Jair, mas tu pega o louvor e tu pega o teu violão e tu canta para Deus. Não, querido. Se eu pegar o violão e cantar e não atingir o que Deus quer, e alguém que ouviu atingir, eu não fui mais que aquela pessoa. Então eu não estou aqui ministrando porque eu sou melhor que alguém, mas é porque eu descobri um caminho. Eu descobri os passos que me levam, que me tiram do mundo, que me tiram desse lugar, que me tiram do culto, que me tiram do natural, do eu, do que eu vivo aqui, e me coloca num lugar onde eu não lembro mais das pessoas. Porque Deus não manda você na hora do louvor olhar para a pessoa que está do teu lado e ter pena dela, ou tipo, mas o Alan não está cantando aqui do meu lado, queridos. Deus não manda nada disso. É você e ele, é uma conexão, é você e ele. Então eu só posso entrar numa atmosfera, num extravasamento, quando eu coloco os meus pensamentos no Senhor. E daí, queridos, não precisa nenhum ministro de louvor falar nada. Nada. Você quer ver uma coisa? Se eu subisse ali agora e pegasse meu violão e nós começássemos a cantar, você ia reagir de uma forma. Mas se o Fernandinho subisse ali agora, pegasse o violão e começasse a cantar, ele não precisava falar nada para você. Por quê, queridos? Por quê? Porque quando você olha para ele, quando você olha para o nível que ele chega, sabe, contra fatos não tem argumentos. Quando você olha para o nível que ele chega, queridos, você toma uma atitude no teu coração. Sabe qual é o nosso problema? É que nós escolhemos as pessoas. Não, se for o fulano eu vou decidir, eu vou adorar. Se for o ciclano, não. Quem é que disse, querido, que você precisa escolher o cantor? Sabe, a adoração a Deus, sabe, não importa quem está por trás do instrumento. Você entende? Você entende que quando você vê uma pessoa renomeada, você decide no teu coração, por isso que você atinge um nível mais alto? Por que quando a banda nos átrios está aqui, você não decide? Porque se você decidisse, querido, você ia subir o mesmo nível, como se tivesse o Fernandinho aqui. Você entende? A questão é uma decisão, a questão é primeiro uma atitude, e depois um extravasamento vem. Então eu decido no meu coração adorar a Deus, não pela pessoa que está do meu lado, não pela pessoa que está na minha frente, atrás, do lado, esquerda, direita, ou pela pessoa que está cantando, mas eu decido isso, porque é uma atitude que eu tomo no meu coração. Aí o extravasamento acontece, e a coisa flui espontaneamente, que a partir de hoje, querido, você possa ver o louvor, a adoração a Deus, de uma forma diferente. É você que tem que decidir, não é o ministro que vai decidir por você, é você que vai decidir, amém? E o ponto 3,
Depois, então eu comecei pela atitude, veio o extravasamento. Agora vem algo um pouco mais forte. Um derramamento. Tem pessoas que só atingem a atitude e não passam para o extravasamento. Tem pessoas que só da atitude passam para o extravasamento na hora da adoração, mas não alcançam o derramamento. Não alcançam o derramamento. Ponto 3. Em terceiro lugar, é o derramamento da alma, em profundas expressões de reverência, admiração, maravilhamento e adoração. Queridos, para chegar nesse nível aqui, eu tenho que estar totalmente desconectado daqui desse mundo. Totalmente desconectado do que eu vivo aqui. Totalmente desconectado de como eu entrei na presença de Deus. O importante não é como eu entrei, é como eu vou sair. Ele já nos deu livre acesso. Então, para que aconteça um derramamento, quando você vê uma pessoa se derramando na presença de Deus, ela já alcançou os 3 níveis. Ela já decidiu com atitude no seu coração, ela já houve nela ali um extravasamento, já um negócio já pegou fogo por dentro, ela já conectou a mente dela na grandeza de Deus. Daí acontece um derramamento. Um derramamento. Às vezes você está pensando assim, mas espera aí, o louvor não está nem bom, não está nem, olha, nem está aquelas coisas, como é que essa pessoa está se derramando aí? Não, a dança nem está tão profética, como é que essa pessoa está, depois que a fulana passou ali, passou o pano nela ali, ela caiu e está, nem está tudo aquelas coisas. Não é, queridos, é porque ela já alcançou o 3º nível, e aquela pessoa que está julgando, está ainda no louvor, nem entrou na adoração, está ainda no louvor. Aleluia. Então nós precisamos atingir esses 3 níveis. 3 níveis, diga comigo. Atitude. Mais alto. Atitude. Extravasamento. E derramamento. Sabe, queridos, amanhã vai ter culto. Sábado também. É você que vai decidir que nível você vai parar aqui. Se você quiser parar no louvor, amém. Você não precisa fazer força nenhuma, porque o ambiente vai proporcionar isso. Mas se você quiser parar ali na atitude, você vai até ter atitude. Ou talvez você vai parar no extravasamento, ou talvez você vai se derramar diante de Deus. Diante de Deus. Queridos, a Bíblia, ela fala, tem aqui as primeiras referências bíblicas sobre adoração. Michele, o vídeo 1, aquele das crianças. Presta atenção numa coisa ali. Você está vendo? Talvez nem todas ali estavam num nível de derramamento, mas a maioria daquelas crianças ali estavam num nível que é difícil de alcançar. Sabe? Porque elas já tinham decidido no coração, elas já tinham entrado num extravasamento, e muitos ali estavam se derramando. Crianças, gente. Crianças.
Crianças. Como eu queria ser assim. Como eu queria adorar a Deus de verdade assim. Como aquelas crianças ali. Vira tua folha aí, página 14. Coloca na tela para mim, Tavinho, Gênesis 22, 5. Querido, melhor, já passa para a página 15. Gênesis 22, 5 diz assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós. Esse texto, eu não vou nem ler o texto, porque você já conhece. Abraão, Deus pede a Abraão, seu filho Isaque, para que ele fosse entregue como forma de adoração. E Abraão sobe no Monte Moriá, e lá prepara o holocausto. E essa história você conhece, quando ele levanta o machado para sacrificar Isaque, Deus disse: Para, Abraão, agora eu vi que tu é um adorador. Agora eu vi que tu é um homem de atitude. Agora eu vi que tu é um cara extravasado. Agora eu vi que tu é um cara que se derrama por Deus, por mim. E olha o que ele diz. É interessante que ele diz assim, ó: eu e o meu mancebo, que é o jovem, iremos até lá. Ele manda que os dois moços, os servos dele, ficassem ali. E eles foram até diante do altar de Deus. E ele diz assim, ó: depois de adorarmos, voltaremos para vós. Queridos, tem coisas que só vai acontecer na nossa vida depois de adorarmos. Tem batalhas que nós só vamos vencer depois de adorarmos. Tem coisas que eu só vou vencer depois de eu adorar. Abraão iria sacrificar o que ele tinha de melhor. O Isaque era o que ele tinha de melhor, mas ele só venceu a partir do momento que ele adorou a Deus. Quando ele foi adorar a Deus, Deus disse: Para Abraão, agora eu sei quem tu és. Um adorador, estás sacrificando o teu melhor. Página 15, ponto 6 ali, o louvor que glorifica a Deus. O alto preço do ato da adoração de Abraão glorificou a Deus. Uma reação normal seria: quão grande e glorioso deve ser aquele por quem Abraão estaria disposto a sacrificar o seu filho amado, a fim de oferecer adoração de obediência e fé. Queridos, existem vários tipos de adoração. Abraão adorou a Deus através de uma adoração de obediência. Uma adoração de obediência. Deus pediu e Abraão fez. Sabe? E foi uma adoração de obediência. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, 13. Agora, algo para nós encerrar essa matéria aqui. Todos os verdadeiros atos de adoração glorificam a Deus. Queridos, você quer saber o que é uma adoração de verdade? Ah, eu adorei a Deus. Queridos, adoração de verdade é aquilo que glorifica a Deus. Você quer saber se uma pessoa adorou a Deus de verdade? O ato dela glorificou a Deus? O ato dela teve humilhação? O ato dela, ela não se importou com o que os outros iam dizer, o que os outros iam achar, e ela fez porque o desejo dela era adorar a Deus? Se foi isso, se ela não teve vergonha de se expressar, se ela não teve vergonha de se extravasar, ela adorou a Deus. Amém? Página 17. Vamos lá. Tópico 5, entrando na sala do trono. Aqui já é um nível mais alto. Vamos pular o primeiro parágrafo ali. Alguns pontos devem ser observados por aqueles que desejam entrar na sala do trono. Você está ali comigo? Precisamos nos disciplinar e aprender a ouvir o que o Pai deseja falar-nos na sua intimidade. Para isso é necessário. Bom, agora aqui eu vou falar 3 coisas também. E nós já encerramos essa matéria. 3 coisas.
Para mim entrar na sala do trono, só tem um objetivo de eu entrar na sala do trono. Queridos, eu não conheço ninguém que entrou na sala do trono para falar com Deus. Lá em Isaías capítulo 6, diz que Isaías entrou diante de Deus, para Deus falar com ele. Todos que entram na sala do trono é para ouvir Deus. Querido, se você pegar uma listinha, tipo aquela listinha de mercado, para entrar na sala do trono, Deus fecha a porta. Você tem que entrar vazio de tudo. Lá Deus vai te dar a listinha dele. Na sala do trono, nós só entramos, diga comigo, vazio. Desarmado. Sabe como é que eu entro na sala do trono? Ah não, hoje eu não consegui nem adorar a Deus porque aquele irmão me chamou de feio. Querido, te desarma disso. Por isso que é um nível mais alto. A sala do trono é um lugar mais alto, é um nível muito profundo. Então, vamos lá. Ali o tópico 6.1. Uma das coisas que nós precisamos fazer para entrar na sala do trono: humilhar-se na presença do Senhor. Humilhar-se na presença do Senhor. Oh, peraí. Se eu levantar minha mão aqui, o Gilberto vai estar do meu lado, ele vai olhar. Se eu chorar aqui do lado do Gilberto, o que ele vai pensar, né? Que eu estou endemoniado? Queridos, se eu quero entrar na sala do trono, eu nem vejo mais que o Gilberto está do meu lado. Querido, se eu quero entrar na sala do trono, para que eu vou ficar aqui dentro da igreja? Eu estou na hora do louvor, o meu corpo está aqui, mas se eu quiser entrar na sala do trono, eu tenho que sair daqui. E não só na igreja, mas quando você se fecha, Mateus 6,6, né? Quando você se tranca lá no teu quarto, se é que você faz isso, e vai falar com Deus, e você quer entrar na sala do trono, então humilhar-se na presença do Senhor, sem se importar o que as pessoas vão achar de você. Olha só, a melhor forma de nos humilharmos é reconhecendo e exaltando o nome do Senhor. Precisamos reconhecer que todos os dias somos pecadores, confessando nossos pecados a fim de sermos purificados, e é fundamental separarmos um tempo para encontrar com Deus e conversar com Ele. Queridos, por que a melhor forma de nos humilhar é reconhecendo e exaltando o Senhor? Porque, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se com você é assim, mas quando eu olho para as pessoas, talvez se eu olhar para alguém, eu posso achar que eu sou um pouquinho melhor até que ela. Não, imagina, eu sou um pouco melhor que o Alan. Falo um pouco melhor que ele. Mas quando eu olho para Jesus, o que eu penso de mim? O que você pensa de você quando você olha para Jesus? Quando eu olho para as pessoas, eu tenho até digamos que uma leve impressão de que eu sou até um pouco melhor. Mas quando eu olho para Jesus, aí eu vejo quem eu sou. Por isso que, para mim entrar na sala do trono, eu tenho que olhar para Jesus, porque olhando para Ele é como se fosse um espelho. Eu vejo Ele olhando para mim e sabendo tudo que eu faço. Aí eu olho para Ele olhando para mim, conhecendo a minha vida como a palma da mão dEle. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, Deus me conhece perfeitamente, Deus te conhece perfeitamente. Por isso que quando você olha para Ele, você se constrange. Quando eu olho para Jesus, eu me constranjo. Querido, você pode ser o melhor crente aqui dentro, mas eu ainda vou olhar para você e vou achar defeito em você. Ainda vai ter um ponto de interrogação. Agora quando eu olho para Jesus, aí eu sou obrigado a olhar para a minha vida, porque Ele me conhece. Então a melhor forma de se humilhar antes de entrar na sala do trono é olhar para Jesus. Aí nós vamos saber quem nós somos. Aí eu sei quem eu sou. Vamos lá. Ponto 6. Aliás, tópico 6.2 ali. Confessar as dificuldades e lutas. Irmãos,
Eu já ouvi pregações de pastores até renomados, pastores que pregam para multidões, que falam que na adoração você não pode falar as suas dificuldades para Deus, porque você não está indo no supermercado fazer compra e pedir coisas para Deus. Queridos, eu posso mentir para o ser humano? Eu posso mentir para a Rosânia? Posso, gente? Posso? 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 Posso mentir para a Rosane. Ela nem vai saber. Irmãos, eu posso mentir para Deus? Como é que eu vou chegar para adorar a Deus com a minha alma quebrada? Como é que eu vou entrar na sala do trono, que é um nível mais elevado, mentindo, disfarçando? Não, Deus, tá tudo bem comigo, por isso que eu estou aqui. Deus, eu sou merecedor de estar aqui nessa atmosfera de adoração, porque tudo me vai bem. Aí Deus olha para a vida do camarada, está arrebentado, financeiramente, espiritualmente, e na casa, no trabalho, tudo. Queridos, então se eu quero entrar na sala do trono, eu tenho que dizer para Deus quem eu sou. Deus, tu me conhece. Olha só, queridos, tópico 6.2 ali: o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. O inimigo das nossas almas sabe exatamente como fazer para tentar desviar-nos do propósito de Deus para nossas vidas. Na sinceridade dos nossos corações, ao confessarmos nossas dificuldades, Deus nos fala através do seu Espírito e nos ensina o caminho que devemos seguir. Você lembra que eu falei que quando eu entro na sala do trono é para Deus falar comigo, não é para mim falar com Ele? Não, eu quero entrar na presença de Deus porque eu quero falar um monte de coisa para Deus. Não, querido, e você vai falar um monte de coisa para Deus lá no louvor, depois na atitude, depois no extravasamento, depois no derramamento. Você pode falar um monte de coisa, mas agora que quando nós estamos a entrar na sala do trono, num nível maior, daí a nossa boca se fecha. A nossa boca se cala, porque é só Deus que fala. Queridos, na sala do trono é só uma voz que ecoa a de Deus. Só que para mim entrar dentro dela, para mim entrar dentro da sala do trono, eu preciso, antes de entrar, falar para Deus: Deus, eu estou quebrado. Deus, eu estou falido. Deus, eu estou com dificuldade, a minha alma está aflita aqui, Deus, a minha alma está aflita aqui. Nós precisamos confessar para Deus como nós estamos antes de entrar na sala do trono. Antes de entrar na sala do trono. O que Isaías fez quando entrou na sala do trono? Ele entrou achando que ele era o profeta. Isaías, pô. Só que quando ele olhou para a glória de Deus, quando ele olha para os anjos, quando ele olha para o braseiro, o fogo consumidor de Deus, o que ele diz? Ah, Deus, sou um homem de impuros lábios. E ele pediu para Deus para que não consumisse ele, mas ele era o profeta. Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para Deus, olhamos para a glória de Deus, há um reflexo da nossa vida. Amém? Então, para mim entrar na sala do trono, eu preciso confessar para Deus as minhas dificuldades, porque Deus nos conhece e Ele quer que nós venhamos ser sinceros com Ele. Amém? Tópico 6.3 ali: prostrar-se em adoração. Olha só, como um pai se agrada em ouvir de seus filhos palavras de amor, nosso Deus se agrada em receber os louvores dos seus filhos. O verdadeiro louvor brota de um coração arrependido, que conhece Deus como fonte de todas as coisas. Deus espera que o adoremos em todo o tempo, nos momentos de alegria, mas também que possamos, quando passamos por lutas e tribulações. Geralmente gostamos de pular, dançar, nos alegrar, apenas quando tudo vai bem. Mas o intercessor adorador adora a Deus em todo o tempo, porque lhe é aprazível estar na companhia do Pai. Queridos, então, para mim poder entrar nessa atmosfera de adoração, que talvez até hoje eu não consegui entrar, sabe, eu ouço muitas pessoas dizer, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo adorar a Deus, eu não consigo chorar na presença de Deus. Talvez você está pulando etapas,
Não é tão simples assim. Nós temos que ser sincero e transparente com Deus. Então, prostrar-se em adoração. Eu preciso me colocar, me render em adoração, sabe? E aqui, o texto que nós lemos aqui, diz que um pai se agrada em ouvir de seus filhos palavras de amor. Queridos, esse que é o terceiro passo, porque primeiro eu já me humilhei na presença do Senhor, eu já exaltei o Senhor, eu já falei, eu já me libertei das minhas dificuldades. Agora eu vou adorar a Deus, porque as minhas dificuldades eu já falei para Deus e já deixei de lado. E agora eu vou dar um passo adiante. Agora, o passo seguinte é me prostrar em adoração. Queridos, quando nós alcançamos esse nível aqui, aí os problemas já não fazem diferença, aí as dificuldades já não falam mais. Nesse nível aqui, a gente só ouve uma voz, a do Pai. A do Pai. E aí eu consigo ter uma comunicação em amor com Ele, em adoração, porque é isso que Ele espera de nós. Uma comunicação em adoração. Aleluia. Queridos, página 19, eu já estou encerrando. Página 19. Só quero ler algo aqui, que você grave isso na tábua do teu coração. Pula ali as primeiras frases da página 19 e vamos começar a ler ali, ó. Não há como descrever. Você está ali comigo? Não há como descrever este momento. Ele é único, singular, pessoal. É por isso que eu falava no começo que se eu perguntar para um o que é adoração, ele vai falar de um jeito, porque ele teve uma experiência de um jeito, e outro vai falar de outro. Não é um ritual, nem um processo mecânico. Ele deve ser espontâneo. Espontâneo. O problema é que quando nós vamos entrar na adoração diante de Deus, nós já temos um ritual. Vou dar um exemplo da igreja. Eu sei que 7h30 vai começar o culto. Alguém vai fazer a abertura, o louvor vai começar, uma banda vai começar a ministrar, o ministro vai ministrar, a dança vai começar a dançar. Isso já se tornou um ritual dentro de mim, sabe? Por isso que eu chego aqui e às vezes um adora e outro não. Por quê? Porque eu estou encarando isso como um ritual. Então eu não posso encarar isso como um ritual e nem como um processo mecânico, querido, porque processo mecânico é quando eu ia à missa. Conforme as palavras que o padre ia falando, eu já sabia quantos minutos tinha passado. E já estava quase perto de dar os 45 minutos, né? Sabe, queridos, até os jogadores de futebol se esforçam um pouco mais do que o padre na missa, porque na missa é só 45 minutos. E num jogo de futebol é 2 tempos de 45 minutos. Então eles fazem até o dobro de esforço. Então eu não posso encarar. Querido, faz um teste. Faz um desafio, sai daqui dessa noite, faz um desafio com você mesmo. Quando você for adorar a Deus, não encare aquilo como um ritual. Não, eu já estou acostumado, toda madrugada eu boto meu radinho lá, um louvorzinho, pá, meia horinha de oração e depois vou dormir. Será que você não está fazendo isso também como um ritual? Sabe? Então nós não podemos encarar a adoração como um ritual, e muito menos um processo mecânico. Não, eu sei tudo que vai, o culto já sei certinho. Abertura, louvor, dança, palavra, depois oração quando tem, depois oferta, depois os recados, depois todo mundo dá as mãos no final, depois todo mundo aplaude, abraça o irmão e vai embora. Nós não podemos encarar como um processo mecânico. Querido, mas o que eu vou fazer? Querido, faça você diferente. Quando nós fizemos o diferente, o culto vai ser diferente. Pode acontecer as mesmas coisas para aqueles que vão estar no ritual, mas para você que vai fazer diferente, querido, vai ser um renovo de Deus. Então não é um ritual, nem um processo mecânico, deve ser espontâneo. A espontaneidade, queridos, vem de cada um. A palavra espontâneo quer dizer o quê? Que no meio de muitos, pode ter 10 pessoas, todos vão estar fazendo diferente. Isso é ser espontâneo.
A Cris fez um passo assim, eu vou estar ali, não, vou adorar, vou fazer igual a ela. Não, queridos, faz o que Deus está colocando, queimando no teu coração. Cada um tem suas dificuldades, mas todos nós temos a mesma promessa. Somos mais, muito mais que vencedores naquele que venceu e nos deu vitória. O nosso Senhor Jesus, Ele venceu a morte e ressuscitou. Depois que experimentamos o colo do Pai, não somos mais os mesmos. Queridos, é neste lugar que somos alimentados, fortalecidos, encorajados e renovados para enfrentar as lutas e dificuldades no dia a dia. Não é nesse lugar aqui. É nessa atmosfera de adoração que eu sou alimentado, que eu sou edificado, que eu sou renovado para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Sabe? É nessa atmosfera, não importa o lugar que você esteja, mas é dentro dessa sala da adoração. É quando eu entro diante do trono de Deus, é que eu sou alimentado, eu sou fortalecido para enfrentar as lutas do dia a dia. Mas quem é que decide isso? Diga assim comigo, eu. É você, querido, que decide isso. Eu não posso decidir isso por você. Não posso decidir isso por você, querido. É você que decide. Amém? Eu sei que nós já estamos com o horário avançado. E como eu falei, nós tínhamos que resumir uma matéria de 4 horas, em alguns minutos. Mas eu ainda queria convidar você a fazer uma coisa nessa noite. Ontem foi ministrado aqui sobre arrependimento. Querido, e para mim entrar em adoração, eu também preciso pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa. Porque muitas foram as vezes que tu me chamou para mim te adorar. Só que eu, bloqueado com muitas coisas, não alcancei isso.